quero aqui, nesse momento, apresentar a professora Elisa Donalício Teixeira, que vai falar sobre impacto da pandemia Covid-19. Quero aqui apresentar ela, né? Ela é doutorado na área de infectologia da Universidade de São Paulo, médica infectologista da seção de epidemiologia no Hospital do HC da Unicamp, docente da Faculdade de Medicina e pós-graduação da PUC de Campinas. Mais uma vez, um bom dia, professora, e fique à vontade, tá bom? Obrigado mais uma vez pela sua presença, está sendo de grande valia a sua presença no nosso encontro da CIPAT, tá bom? Muito obrigada pela apresentação, obrigada pelo convite, agradeci já toda a organização do CIPAT, é um prazer estar aqui, convite da professora Maria Luísa Moretti, e vou compartilhar aqui minha tela. Ok, então, eu fiquei com essa difícil incumbência de sobrevoar a nossa pandemia de Covid, que vem, né, mudando o mundo e a vida e a forma de conviver há mais ou menos 1 ano e meio, e eu queria dar uma visão do médico infectologista, um pouco do que está acontecendo, do que aconteceu, do que a gente imagina que possa acontecer. Estou aberta a gente debater temas de interesse depois, tá? Então, eu trabalho aqui, né, na Comissão de Infecção Hospitalar do Hospital das Clínicas, então vivi aqui dentro do Hospital das Clínicas da Unicamp essa pandemia, desde o começo. Então, o roteiro da minha aula primeiro, dar um histórico, né, da pandemia, passar um pouco pela epidemiologia, pelo mundo, no Brasil, em Campinas, e falar das medidas de prevenção que a gente tem, do uso de EPIs, né, de equipamentos de proteção individual, a testagem, as vacinas, um pouco das variantes. Tá? Então, vamos lá. Eu vou começar onde tudo começou, que é na China, um país hiperpopuloso, especificamente na província de Hubei, onde tem mais ou menos 20 milhões de habitantes, e mais especificamente ainda na cidade de Wuhan, que é uma grande cidade, né, um grande centro comercial, com 11 milhões de pessoas. Então, em dezembro de 2019, foi percebido 4 casos de uma pneumonia não usual, uma pneumonia que saiu um pouco fora das pneumonias usualmente vistas, né, pelos infectologistas de lá, e eles eram 3 deles da mesma família, eram 4 casos, 3 da mesma família, com ligação a esse mercado, né, acho que essa foto todo mundo já viu 1 milhão de vezes, mas desse mercado de frutos do mar, né, que tinha na cidade, e de animais silvestres. Então, a partir daí, foi iniciada uma investigação nesse país, né, sendo que lá já no fim de dezembro, dia 30, foi fechado o mercado e comunicado, o CDC chinês comunicou ao OMS que estava acontecendo uma infecção nova, né, que uma epidemia nova local. E aí, já em 7 de janeiro, o vírus, né, o SARS-CoV-2, foi codificado, ainda não com esse nome, né, chamava novo coronavírus, N19, e foi disponibilizado o seu código genético para todo mundo logo nas primeiras semanas de janeiro. Bom, a partir daí, a gente teve um fechamento da cidade de Wuhan, depois do grande aumento do número de casos, fechamento do mercado e o entendimento, né, melhor de qual era esse agente etiológico. Então, os coronavírus são agentes muito conhecidos. A gente conhece os coronavírus há muitos anos, há muito tempo. Ele é um grupo muito grande de vírus e ele tem esse envelope todo sem essas características, então ele tem esse envelope
feita, que dentro tem um material genético, que é um material RNA, e ele tem essas proteínas fora, que a gente chama de proteína spike, que em português é espícula, mas a gente fala spike mesmo, que é o jeito que todo mundo chama essas proteínas, que é o que dá o nome corona, né? Porque ela forma essa coroa em volta do vírus, e aí por isso que o nome é coronavírus. E ela é importante porque, baseada na spike, é que são realizados os testes diagnósticos, né? Então a gente identifica essa proteína spike e as vacinas, né? Então são duas frentes aí baseadas na spike, é por isso que é tão difícil quando ela é mutada, né? Quando as mutações dizem respeito a essa proteína. Então, quando vocês ouvem falar proteína S, a gente está falando dessa proteína, que faz essa espícula aqui em volta do vírus. Então, a gente conhece esse vírus há muito tempo com uma ampla gama de tipos de infecções gastrointestinais, né, ou seja, diarreia, vômito, e respiratórias, resfriados comuns. Em alguns casos, pneumonia, mas a grande maioria, usualmente, são vírus que causam doenças leves. A gente tem 3 epidemias que os coronavírus causaram pneumonias, infecções graves. A primeira foi a SARS, que é o vírus SARS-CoV-2, que foi na China, em 2003. A segunda foi a MERS, que foi na Arábia Saudita, em 2012, né, que também foi uma epidemia de pneumonia viral. E a terceira que a gente está vivendo agora, que é do SARS-CoV-2, o coronavírus, a doença chama Covid-19. Então, como a maioria dos vírus RNA, ele infecta as células, nesse caso, da nossa mucosa respiratória superior, então as células epiteliais da mucosa respiratória, e entra, através desse receptor AC2, entra em uma célula e esse vírus se funde com uma vesícula e seu RNA, que é esse material genético, que é liberado e é traduzido em proteínas. E aí, com essa tradução, você monta outros vírus que é liberado pela célula para perpetuar a infecção. O coronavírus é um vírus que a gente já sabe que ele é de grande circulação em vários tipos de animais silvestres, né? Então, uma coisa que ele adquiriu algumas vezes nos últimos anos, e aconteceu nesse momento da Covid-19, é que ele fez o que se chama de spillover, né? Spillover é o vírus adquirir a capacidade de saltar, né, de fazer uma mutação que permita a sua infectividade entre diferentes espécies, ou de animais, e nesse caso, de humanos. Então, nessas 3 infecções graves de coronavírus que eu comentei, isso aconteceu. O SARS-CoV-1, que foi o coronavírus do SARS, ele fez um spillover da civeta, que é esse pequeno mamífero aqui que tem lá na China, para o humano. O MERS-CoV da Arábia Saudita, o vírus fez um salto do camelo para o humano, e no caso do SARS-CoV-2, a gente tem as evidências mostram que o salto foi desse morcego, que chama Rhinolopus, para o humano. Então, foi feito o sequenciamento desse vírus e se viu que 96,2% do seu material genético é idêntico a esse beta-cov bat-Yunnan, que é o vírus desse morcego que eu falei. Então, eles são muito semelhantes geneticamente, então a hipótese é que ele tenha feito o spillover, né, dessa espécie de morcego. Então, isso estava acontecendo na China, lá no começo de 2020, com um aumento de número de casos assustador lá na China, apesar de terem fechado as fronteiras, e
alguns casos, primeiramente, nos países da Europa. E aí, vamos lembrar de março, que aqui é uma foto do painel da OMS, de dia 9 de março, que já tínhamos, né, na China, 80 mil casos, 7 mil na Coreia, 7 mil na Itália, no Irã, que também foi um dos primeiros centros, né, de aumento da incidência importante, na França e na Espanha e Alemanha, eram os principais países com aumento do número de casos. Aqui na América a gente ainda estava tímido em relação a isso, mas aí já tínhamos casos, né, em mais de 105 territórios, e foi quando a OMS definiu que se tratava de uma pandemia, né? Foi dia 11 de março de 2020. Hoje, né, alguns dias atrás, esse mapa, a gente tem 163, né, milhões de casos, deve já estar nos 165 milhões de casos, com 3 milhões e meio de mortes, e hoje a gente já tem esse painel de vacinados, que é por volta de 1 bilhão de pessoas. Então, o que aconteceu, né, para essa mutação, esse spillover lá atrás, naquele mercado, naquela região geográfica, se tornar o que se tornou, né, em nossas vidas, o impacto que aconteceu em todos os setores da sociedade. Então, primeira coisa, um vírus novo, né, então ele teve uma nova mutação, ele não existia, então a gente encontra toda uma população suscetível. E a outra coisa é a taxa de transmissão. Eu não sei se, acho que todo mundo ouviu falar, já que a gente ouvia muito falar isso no jornal no começo, do tal do R0, que é um conceito importante na infectologia, desculpa. O R0 de uma doença, ele diz o número de indivíduos que serão contaminados a partir de um indivíduo infectado. Então, por exemplo, essa figura aqui, ele mostra que se o R0 for 2, né, um indivíduo infectado vai transmitir para 2 pessoas. Cada um desses que transmitiu para 2, etc, etc. Ou seja, é uma progressão geométrica do número de casos, quanto maior é esse R0, né? Então, as estimativas do R0 do COVID, eles variam muito em relação a como se comporta essa população. Então, se a população quais são as atividades, né, sociais dessa população, se é uma população que aglomera mais, que aglomera menos, como que é o trabalho, como que não é, de cada região geográfica, de cada tipo de população, o R0 vai ser diferente, né? Se é um indivíduo que tem contato com multidões e contato próximo, ou que atende muitas pessoas, como um profissional de saúde ou algum profissional que mexe público, talvez o R0 seja maior. Então, é sempre uma estimativa e depende de como que se comporta essa população, mas a estimativa é que varie pode chegar a 1, mas em situações de muito controle de distanciamento social, mas ele é maior que 2 e é mais perto de 4. Ou seja, é uma doença que transmite muito, né? Que transmite-se muito. Então, você não precisa de um contato muito próximo e íntimo para transmitir, certo? Então, aqui é mostrando, eu não sei se eu tenho na ponta 2 minutos. Aqui, então, é mostrando o R0 de vários tipos de doença infecciosa. Aqui a gente vê que o coronavírus, ele chega a 5, então ele está maior, né, o R0, do que a gripe espanhola, do que a gripe sazonal, influenza sazonal, aquele que a gente toma vacina todo ano, e bem maior que o ebola, né, o ebola está aqui, então, o ebola, apesar de ser e aqui, quanto mais comprido essa esfera, né, quanto mais alongada ela tá, essa forma elíptica, quer dizer que mais mata, né, a letalidade da doença. Então, o ebola mata muito, mas para você pegar, você tem que ter um contato muito próximo às secreções
do paciente. Então, a capacidade de ter uma pandemia de ebola é muito menor do que uma pandemia de coronavírus, até porque morre tanta gente que é difícil que essa pessoa consiga viajar doente, né? A doença é muito grave. Então, a gente vê MERS aqui, que foi uma epidemia importante lá na Arábia Saudita, mas o R0 era menor, próximo de 1, né? O SARS, que é aqui um pouco mais atrás de coronavírus, o Covid-19, que é o que tem um R0 bem maior, e aqui só para mostrar as doenças que têm um R0 mais elevado, que é o sarampo, que pode chegar a 20, 19, uma pessoa pode infectar 19, 20 pessoas, e a coqueluche, né, que são as principais doenças mais transmissíveis, principalmente o sarampo, porque é transmissível por aerossol, muito transmissível por aerossol. Então, só para a gente ter uma ideia, né, por que isso aconteceu dessa forma com o coronavírus. As outras doenças que a gente vê aqui à direita do coronavírus, ou seja, que tem um R0 maior, tem vacina, né? Então, a gente tem vacina para sarampo, a gente tem vacina para coqueluche, a gente tem vacina para rubéola, a gente tem vacina para difteria, a gente tem vacina para pólio. Então, é por isso que a gente não tem mais pandemias dessas doenças, né? E são doenças antigas, que a gente já tem anticorpos, uma certa imunidade celular, tá? Aqui a varicela, smallpox. Então, esses casos pelo mundo, que a gente vê toda a curva, né, epidemiológica, toda a curva epidemiológica que a gente vê desde 2019, vem mostrando os diferentes picos de incidência nos continentes. O que a gente vê é que as Américas, apesar de terem começado depois da epidemia, foram responsáveis por e ainda estão sendo responsáveis por uma grande fatia dessa incidência de casos reportados, sendo que a Europa também, né, no começo e agora na segunda onda da epidemia, e hoje a gente vê uma grande fatia dos casos vindo da China, né, que é esse roxinho aqui. Essa linha azul são os óbitos, né, de todos, né, do mundo todo, e, obviamente, ele acompanha o número de casos, né. Então, para falar um pouco de óbitos, é importante a gente ver aqui o quanto que cada continente também contribuiu para a quantidade de óbitos, desses 3 milhões e 500 mil óbitos que a gente teve, e continua tendo. Então, o quanto que a América Latina, né, muito Brasil, se participa dessa fatia hoje, né? Então, a gente tinha uma participação menor aqui em janeiro, no ano passado, e aqui hoje, abril, maio, a gente vê que uma grande parte é do nosso continente. Aí aqui, praticamente a Índia, né, em vermelho, laranja escuro, e a América do Norte também aqui, depois da África, né, que participa pouco. O que é importante da gente falar quando a gente fala de morte por Covid? A gente vê esse número, 3 milhões e 500, e a gente fica, desde o começo, meio embasbacado, sem saber entender quanto né, quanto são essas pessoas, é tanta gente que a gente não consegue focar, inclusive, em quantos infectados morrem, né? A gente está falando em número absoluto de morte, é difícil da gente enxergar qual é a proporção dos infectados que morrem. A gente sabe que a Covid, a maioria das vezes, é uma doença leve, abranda, né? Porém, com essa ampla disseminação, a parcelinha de óbitos que, por mais que seja menor que 5%, ela chega a 3 milhões e 500 mil pessoas. Então, esse gráfico, que é desse site Our World in Data, que é muito legal, que a gente pode montar, convido quem quiser ver gráficos de tudo, vacinação, letalidade, mortalidade, nesse site, que é um site super confiável e que você consegue montar o gráfico com o país que você quiser, né? Então, aqui
eu montei um gráfico com os países que têm a letalidade próxima à nossa. Então, de todo mundo que pegou Covid, quantos morreram na Inglaterra? 2,8%. No Brasil, mais ou menos a mesma coisa, 2,8%. Na Alemanha, 2,4%. No Canadá, 1,8% e tal. Então, essa letalidade, hoje, dos principais países, nos Estados Unidos, 1,7%. E o que quer dizer isso, né? Como que a gente consegue falar que no Brasil a gente teve uma letalidade com toda a nossa dificuldade em dar assistência adequada, né, a esses pacientes que se infectaram, e aqui eu estou só falando nos que se infectaram, eu não estou falando em prevenção da infecção, né, estou falando a partir do momento que você se infectou, qual é a capacidade do meu sistema de saúde de evitar essa morte, de dar o cuidado intensivo necessário, o oxigênio que precisa, etc. Então, a letalidade, ela tenta avaliar isso, mas a gente viu que não é suficiente essa conta da letalidade para a gente entender quais que são os países, a qualidade da assistência de um país e o outro. Por quê? Porque a gente, para avaliar a letalidade de forma adequada, a gente tem que corrigir a proporção da população com as faixas etárias. Então, não adianta eu me comparar com a Inglaterra, em que tem uma grande população maior de 60 anos, né, e comparar com a minha população do Brasil, que a minha cadeia etária é muito mais jovem. Então, quando a gente corrige pela proporção de população com menor de 40 anos, quando a gente faz essa correção, né, a gente vê que se a gente chamar o Brasil de 1, ou seja, a gente vai se comparar quem morre mais ou quem morre menos, né, em relação aos outros países, a gente vê que o mundo está em 0,2 e a gente estando em 1, então morre 80% a menos no mundo do que no nosso país, e a gente está melhor que México e Peru, né, entre os principais países de maior população. Então, tudo que a gente vai avaliar em relação à morte de Covid, a gente precisa corrigir tanto pelo número de pessoas que vivem nesse país, né? Então, não é número absoluto, a gente tem que avaliar por 100 mil habitantes, etc., e pela população que está em risco de morrer, né? Então, mesmo a gente tendo uma população menor em risco de morte ou de infecções mais graves, que é a população mais idosa, a gente acaba tendo uma letalidade parecida com os países com uma faixa etária mais idosa, mais ampla. Outra coisa interessante da gente avaliar em relação à morte de Covid é o excesso de mortalidade por todas as causas, né? Então, a gente, quando colapsa o sistema de saúde, ou quando a gente faz o sistema de saúde ficar não ótimo, inadequado, lotado, etc., a gente tem um excesso de mortes por outras causas. Então, é o paciente infartado que não conseguiu o leito de UTI, é um paciente com uma doença oncológica que não conseguiu fazer a cirurgia a tempo, né, porque as cirurgias foram canceladas ou porque não tinha leito para internar. Então, esses gráficos de excesso de mortalidade são muito interessantes para a gente avaliar a magnitude da pandemia na mortalidade da população, né, na vida e morte da população. Então, quando a gente vê aqui esse indicador no Brasil, a gente aqui no Brasil todo, né, mas a gente pode ver nesse site que eu mostrei em todos os países do mundo. Então, aqui a gente tem essa faixa cinza, né, ela é o mínimo e o máximo de óbitos, número total de óbitos, de 2015 a 2019. E a faixa azul é a média desse período. Então, a faixa azul é quanto mais ou menos morre nessas semanas epidemiológicas nos últimos 5 anos, né? E a faixa vermelha e a linha vermelha é o que morreu em 2020, nas mesmas semanas epidemiológicas. Então, tudo que está acima do cinza é morte que não era para ocorrer, né? É morte relacionada ao Covid. Pode ter sido por Covid, pode ter sido, né, em decorrência da falta de assistência adequada, né, ou a pior assistência à saúde
relacionado ao Covid. Aqui mostrando a mesma coisa de uma outra forma, que é muito interessante esse jeito de avaliar. Esse gráfico mostra excesso de morte em vários países, né, de janeiro a maio, né, no ano de 2021, e quando a gente vê tudo que está acima de 0% é excesso de morte, né? Então, é a média dos anos anteriores, é o 0%, e tudo que está acima é a média, é acima. Então, a gente vê, né, que a Colômbia chegou nos 2 picos, a 80% acima da base, né, de óbitos. O Brasil também, inclusive, se mantém nesse lugar. O Chile, né, até os Estados Unidos, chegou a quase 60% de excesso de óbitos. Então, também é um jeito interessante da gente avaliar o impacto. Indo para os dados do Brasil de hoje, né, então, a gente tem esses casos acumulados, 16 milhões, né, e mortes acumuladas de 450 mil, certo? Então, a gente tem essa linha, né, com casos acumulados, com um ângulo aqui um pouco achatado, né, sendo que a gente sabe que os dados recentes sempre precisam de uma avaliação cuidadosa, porque às vezes eles atrasam para serem computados, e as mortes acumuladas também, né, aqui nas últimas 2 semanas, mostrando uma tendência a achatamento. Esse estudo é muito interessante, do Otávio Ranzani, que ele avaliou os 250 mil primeiros casos que foram internados no Brasil. Então, a gente enxerga a pandemia aqui através de pessoas do Brasil, né, que a gente sempre fica avaliando estudos estrangeiros e não sabe como que que a gente consegue espelhar isso para a nossa realidade. Então, aqui geograficamente, uma besteira. Aqui, geograficamente, a gente mostra os casos confirmados, as hospitalizações, e aqui as mortes, né, nas diferentes semanas epidemiológicas, aqui de 8 a 12, acima de 20, né, e aqui nas últimas semanas do ano, né, e aí, nesse gráfico, que eu risquei sem querer, não sei voltar, mas nesse gráfico, a gente vê, né, nesses 6 gráficos aqui, a gente avalia, segundo a faixa etária, várias características em relação à mortalidade da nossa população. Então, primeiro, nesse azulzinho aqui, primeiro a gente vê que entre homem e mulher não faz tanta diferença, mas parece que o homem morre um pouco mais em todas as faixas etárias. Depois a gente vê nesse azulzinho aqui, que ter mais de 3 comorbidades também influencia, independente da faixa etária, em relação à morte, o que fala um pouco assim, explica um pouco para a gente por que será que agora a vacinação está olhando para a comorbidade, né? Às vezes a gente fica um pouco, nossa, mas tão jovem, vai vacinar, tem o quê? Uma diabetes. A comorbidade muda a chance de morrer em todas as faixas etárias, né? Aí também a gente vê aqui nesse roxinho, né, que eu risquei, me desculpem, mas os analfabetos, né, e daí por diante, com menor instrução escolar, com menor nível escolar, morrem mais em todas as faixas etárias, exceto a partir dos 70 anos, que isso não impacta tanto. Então, isso mostra como a gente está devendo em, talvez, prevenir a doença nessa população e cuidar dessa população com menos acesso ao estudo, com menos instrução. Então, é uma avaliação social que um dos marcadores que o CIBEP consegue nos dar. E é muito assustador como é diferente, na mesma faixa etária, morrer o triplo, né? Aqui 20%, 30%, e aqui, dentre os mais que tem universidade, etc., até 39 anos, morrer nem 5%. Então, aqui também é uma coisa interessante desse estudo.
Outro dado que ficou até famoso em relação a esse estudo é que os pacientes que internam morrem muito. Então, não adianta ter vaga de UTI. Não é esse nosso objetivo primordial. Então, vejam só esse gráfico laranja, né, que mostra que esse laranja escuro é quem foi internado na UTI, né? A internação da UTI, dependendo da faixa etária, acarreta, né? Não é que ela leva, mas os pacientes que têm necessidade de UTI, eles evoluem a óbito em 75% de 70 até 100 anos, né? Mais ou menos 70% de 60 a 70 anos, mais ou menos 50% de 50 a 59 anos, e para os jovens de 20 a 40 anos, um quarto morrem. Então, não adianta a gente ter, mas vamos abrir porque tem leito. Então, é uma crítica, assim, para a gente pensar nessa questão desse indicador, mostrando querendo avaliar a segurança, né, da população. Então, ter leito é muito importante, ter oxigênio é muito importante, mas a gente tem que evitar que esse paciente chegue na UTI, que ele se contamine, porque estar na UTI tem grande chance dele evoluir mal, que é uma doença que, quando leva à insuficiência respiratória, ela já está num grau muito avançado, ela é muito grave. Isso a gente também vê nesse último gráfico aqui, rosa clarinho e rosa escuro. Olha como morrem os pacientes que são intubados. Então, tudo bem, tem leito de UTI, tem ventilador, tem kit intubação e tem oxigênio, né? Porque essas pessoas foram intubadas. Mesmo assim, mesmo nas faixas etárias menores, né, que são de 20 a 40 anos, morrem 60%. E aqui, entre os mais velhos, quase 100%. Então, para a gente ficar essa reflexão desse trabalho, que isso é a nossa realidade, isso não é a realidade do mundo, né? Não morre tanto assim na UTI em países ricos, em países desenvolvidos, mas no nosso país é essa a realidade. Só uma avaliação de Campinas, que a gente mostra claramente 2 picos da pandemia, casos graves de Covid-19 por semana epidemiológica, então a gente tem 2 picos bem definidos, né? E casos de SRAG semanais, que é a síndrome respiratória aguda grave, que não necessariamente é por Covid, mas como a gente vê nessa curva, é exatamente a mesma curva, né? Então, quanto mais a gente tem circulação de Covid na comunidade, mais se parece com a curva de Covid confirmada, se parece com a curva de síndrome respiratória aguda grave. Então, a gente chegou até a 800 casos, mais ou menos, por mês. Bom, vamos passar um pouco dessa tragédia epidemiológica e falar um pouco da parte prática de sinais e sintomas clínicos. Então, todo mundo sabe, mas acho que é interessante a gente voltar. A febre está presente na maioria dos casos, né? Então, de 70% a 90% dos casos. Tosse também é um sintoma muito frequente, 70% a 80%. Aquela fadiga, que é um sintoma bem inespecífico, aquela coisa do gripei, não tô legal, tal, também é comum, mas ela às vezes é pouco informada. A coriza, que é o nariz escorrendo, ele não é tão comum como nas outras IVAs, nas outras resfriados comuns. Ele pode ocorrer, mas nem sempre ele está presente, né? A dispneia, 15% a 20%, cefaleia, 8% a 13%, náusea e diarreia, faltou aí, pode estar presente em menor porcentagem, mas pode ser o único sintoma, inclusive, então a gente tem que ficar atento a isso. E a anosmia, a ageusia, que é parar de sentir o cheiro e parar de sentir o gosto das coisas, pode estar presente de 10% a 30% dos casos e pode persistir por um longo período após a infecção aguda. Lembrar que a gente tem 80% dos casos leves, 15% dos casos graves e 5% dos casos muito graves. Nossa, é muito pouco. Não é muito pouco quando a gente tem uma infecção que a gente não tem prevenção, né? A gente não tem vacina, não tem a gente não tem imunidade
natural, então, ou seja, a gente tem imunidade natural, mas ela não é 100% eficaz, né? Que nem outras doenças virais, então a gente pode ter reinfecção, e a gente tem muita gente infectada, então 5% é muita gente. A linha do tempo dos sintomas é interessante porque ela é um pouco diferente das outras infecções respiratórias virais que a gente está acostumado. Então, a gente está acostumado, por exemplo, a influenza, a gripe, o paciente, em 5, 6, 7 dias, ele já está em curva de melhora, né? Ou ele já está grave. E no COVID, isso é diferente. A piora é tardia. Então, o paciente chega na UTI no 12º, 13º dia de sintoma. Então, ele começa com um quadro gripal leve e ele vai piorar ao final, os que vão evoluir mal, né, vão piorar ao final da primeira semana de sintoma. E só vão ter necessidade de oxigenoterapia e UTI, etc., depois dos 10 dias de sintoma. Isso é particular do COVID, é um quadro mais subagudo do que as outras viroses respiratórias. E aí a gente tem o que fica grave, o que mata no COVID é a pneumonia viral, dificuldade de oxigenação. Então, só para mostrar que aqui na sua figura B, a gente tem a infecção no seu estágio inicial. Então, a gente vê, tá vendo? Esses branquinhos na tomografia, para estar tudo preto, o pulmão é preto, cheio de ar. Mas ele tem essas manchinhas que a gente chama de infiltrado em vidro fosco, que parece um vidro despolido, que era para estar transparente, tá rachurado. Então, essas são alterações iniciais da pneumonia por COVID, e ela vai evoluindo para consolidação, né? Aqui nesse gráfico mostra, né, nas distribuições, ela vai evoluindo para esse infiltrado reticular aqui e consolidação. Então, quando consolida, o ar não consegue mais entrar e não consegue mais fazer troca gasosa, certo? Então, essa é a causa, né, da insuficiência respiratória do COVID. É uma pneumonia grave e disseminada. A gente vê que aqui sobrou pouco espaço para o ar entrar, né? Pouco pretinho. Então, vamos lá falar das medidas de prevenção. Bom, as medidas de prevenção, eu também acho que talvez vocês estejam um pouco cansados de ouvir falar, né? Porque é um assunto que a gente vem falando muitas vezes e que todos os veículos de mídia vêm falando, tanto aqui como fora, o que significa o isolamento social, o distanciamento social, né? Então, evitar situações de aglomeração, a questão da higiene de mãos, né? Tanto com água e sabão, como essa questão aí dessa foto de estar sempre com álcool gel perto. Por quê? Porque a gente, com as nossas mãos, isso, os infectologistas estão carecas de falar há muitos e muitos anos, né, desde 1800, com o médico obstetra Samuel Weiss, que descobriu que a nossa mão faz infecção, leva micróbios e bactérias e infecção para outros pacientes e para nós mesmos. Então, a gente, higienizando as mãos, a gente evita de colocar essas mãos, a gente coloca muita mão no rosto, muita mão na boca, muita mão no olho, evita levar esse vírus respiratório até as nossas células epiteliais respiratórias. Então, é esse o motivo da gente ficar higienizando as mãos a todo momento, e isso tem impacto, né, na nossa proteção. Uso de máscara, que a gente incorporou na nossa vida, do ano passado para cá, e testagem, né? Testagem. Então, os países desenvolvidos, né, os países ricos, têm usado essa estratégia desde o primeiro momento, né? Então, rastrear os contatos, né, fazer quarentena, rastrear os contatos e testar todo mundo toda hora. Por quê? Porque é uma doença que tem transmissão entre pacientes assintomáticos. Então, eu não consigo identificar se eu estou transmitindo ou não, né,
a todo momento, porque não depende dos meus sintomas, né? Obviamente, quem é assintomático tem menos carga viral e transmite menos, mas ainda assim transmite. E tem ainda uma questão de que o paciente pré-sintomático, então aquelas 48 horas antes de iniciar os sintomas, ele está transmitindo. Então, hoje eu não tenho sintoma, amanhã eu posso ter. Então, não sei se eu estou transmitindo hoje. Então, a testagem em massa, ela é eficaz em interromper a transmissão. E a nossa querida e esperada vacina, né? Vacinação em massa para a população. Então, isso é o que a gente tem na mão hoje de concreto em relação à prevenção. O distanciamento social, ele tem o papel principal de diminuir o R0. Né? Então, lembra do R0 que eu defini. Né? Então, o R0 diz o número de indivíduos que serão contaminados a partir de um indivíduo infectado. Né? Se eu interrompo essa cadeia, se a gente interrompe essa cadeia, a gente consegue diminuir o R0 e achatar a curva, né? Então, achatar a curva, preparação serve principalmente para preparar a rede hospitalar para o impacto em mortes, evitar o impacto em mortes evitáveis. Então, hospitais de campanha, para não faltar leito, não faltar oxigênio, para aquele paciente que não iria morrer de Covid, ele só precisa de um catéter de oxigênio, ficar ali alguns dias, recebendo suporte básico e ir para casa. Mas se o sistema está superlotado, ele não consegue nem chegar ao catéter de oxigênio. Então, o distanciamento social segue tem esse raciocínio. Aqui é uma simulação que foi feita, desculpa, eu esqueci de colocar a referência desse artigo, mas também é um artigo do Lancet. Esse aqui é uma simulação matemática mesmo, baseada no R0, mostrando quanto a mudança de comportamento altera a curva, né, de incidência. Então, aqui, quando a gente vê casos novos confirmados, se eu tiver 25% de alteração de comportamento, eu vou ter essa curva. Se eu tiver 50%, eu já caio para essa curva. Então, em vez de 4.000 casos no pico por dia, eu vou ter 1.000. Se eu mudo 75% da população tem uma mudança de comportamento, eu vou para baixo de 1.000 e etc. E aqui mostrando a mesma coisa, só que num gráfico estilo casos acumulados. Então, aqui 25, né? Aqui 50 e aqui 75. Aqui mostrando um hospital de campanha que precisa de novas contratações, que precisa de compra de equipamento. E mesmo se a gente não tiver um hospital de campanha, que o ideal é que a gente consiga reestruturar os leitos que já existem, os profissionais que já trabalham, que têm expertise nesse cuidado de paciente crítico, nos próprios hospitais, os leitos que já existem, isso demanda tempo, no mínimo de contratação de novo pessoal, de adequação. Então, o distanciamento social, ele tem essas questões e esses objetivos principais. Bom, o uso de máscara, ele está muito bem estabelecido na literatura. Eu vou comentar aqui um pouquinho em relação aos tipos de máscara. Então, a gente tem a máscara de tecido, que ela é adequadamente utilizada, aceitável para ser utilizada em pacientes assintomáticos, né? Então, pessoas que não têm sintomas, visitantes aqui, né? Estou falando do ambiente hospitalar, esse documento é da Anvisa, né? Então, fala de ambiente hospitalar. Visitantes e acompanhantes de pacientes que não têm sintomas respiratórios, então estão internados por outros motivos, profissionais de saúde ou não de saúde que atuam em áreas administrativas que não há contato com os pacientes. Então, para esses profissionais, eles não podem usar máscara cirúrgica? Não, claro que todo mundo pode usar máscara cirúrgica, mas é aceitável o uso da máscara de tecido. Dentro do hospital, onde existem pacientes com sintomas respiratórios, acompanhantes no quarto, box, de paciente suspeito ou confirmado para COVID,
todos os profissionais de apoio, então motorista de ambulância, de veículo de transporte, profissional da recepção do pronto-socorro, profissional da segurança, profissional da higiene, etc., eles vão ser paramentados exatamente igual a todos os profissionais de saúde que estejam em contato direto do paciente. Que é como os profissionais que vão prestar assistência para esse paciente que é suspeito ou confirmado de Covid, ele tem que usar, no mínimo, a máscara cirúrgica, né, que é a máscara de uso hospitalar, ou a máscara PFF2 ou a N95, que é essa daqui, que a gente antes chamava bico de pato, que ela protege contra procedimentos e situações que gerem aerosol, que é a mesma que a gente usa para tuberculose, para varicela, etc. Por quê? Porque são partículas, são situações em que o vírus pode se propagar em partículas menores e que a máscara cirúrgica sozinha não conseguiria segurar. Então, eu vou explicar em quais situações, mais para frente, que a gente vai usar a máscara PFF2, em quais situações que o profissional de saúde deve utilizar esse tipo de máscara, tá? Então, voltando na higiene de mãos em relação ao profissional de saúde, que é uma coisa, assim, extremamente essencial em vários momentos da assistência, tanto da assistência como na paramentação e na desparamentação. Então, sem a higiene de mãos, a gente não adianta ter quarto privativo, não adianta ter EPI adequado, não adianta ter, independe do tipo de micro-organismo, se é Covid, se é outro tipo de vírus respiratório, se é uma bactéria multiresistente, a gente não contém, a gente transmite, a gente se infecta como profissional, e pior, a gente transmite para o paciente do lado que está internado para fazer uma cirurgia para um câncer, etc. Então, é essencial que ela seja realizada com a técnica adequada. A técnica adequada, ela é abordada em treinamentos relacionados que a CCH faz, junto com a educação continuada, junto com a equipe de enfermagem, porque a solução alcoólica ou a solução degermante, ela deve cobrir toda a superfície da mão, não esquecendo entre os dedos, não esquecendo os polegares, a ponta dos dedos, o dorso, etc. Então, é uma técnica que deveria ser usada mesmo fora do hospital, mas que no hospital, e não só no hospital, né, mas em todos os pontos de assistência, elas são mais do que necessárias, elas são essenciais, né? E como que a gente faz, né? Eu sei que aqui não tem só profissional de saúde, que é uma coisa, uma avaliação mais ampla, mas eu acho interessante trazer a realidade de dentro do hospital, né? Para avaliar como que a gente se comporta aqui, nós que atendemos esses pacientes com Covid-19. Qual que são as precauções recomendadas no ambiente da assistência? Vocês veem muitas fotos, vídeos, às vezes, né, quem nunca entrou em contato com esses ambientes. Então, a gente faz as precauções de infecção respiratória, ou seja, o quarto é individual e deve ser identificado com a precaução. Se a gente tiver 2 pacientes em corte, ou seja, no pronto-socorro ou em alguma UTI em que tenha um salão só para vários pacientes, esses devem estar distanciados a 1,5 m de distância no mínimo. Todos os visitantes, de preferência, a gente tenta evitar a visita nesse momento, né, em que o paciente é suspeito ou confirmado. Se indispensável, muitas vezes os familiares querem se despedir do paciente, ou é um paciente que necessita de cuidados, por exemplo, na pediatria, as mães ficam, independente de ser suspeito, confirmado, ou em situações de demência, de pacientes psiquiátricos, esse visitante tem que se paramentar e deve ser questionado se tem sintomas gripais. Então, a gente tem isso do visitante transmitir, porque ele está indo para casa e voltando, então ele está na comunidade também, então ele traz, às vezes, a infecção para dentro do hospital. E eu vou comentar um pouquinho em relação aos EPIs, então tem a máscara cirúrgica ou PFF2, se é aerosol, gorro e viseira, que é a face shield, avental e luvas,
higiene de mãos, etiqueta respiratória e, se for entubado, deixar o filtro HME, que é um filtro que impede dispersão, né, desse aerossol, e o sistema fechado de aspiração, que é você não precisar desconectar o tubo para fazer a aspiração de secreção, né? Então, isso é o básico. Então, a gente faz isso que eu falei, resume-se a precaução de contato e gotículas, né, que engloba todos esses EPIs, né? Então, gorro, óculos ou face shield, máscara cirúrgica, avental de manga longa e luvas de procedimento não estéreo, não precisa ser estéreo, porque é para proteção individual. E a gente tem uma sequência de colocação desse EPI. Então, para colocar, primeiro você lava as mãos, coloca primeiro o gorro, depois a máscara, depois o óculos ou a face shield, depois o avental e, por último, a luva. A colocação, ela é tranquila, ela é básica, ela é o que todo mundo já faz no dia a dia. A sequência de retirada, ela é em 2 tempos, porque na retirada, o profissional se contamina, né? Principalmente se está com pressa, principalmente se aconteceu uma intercorrência e tal. Então, a retirada deve ser uma sequência medular, chama. Então, isso tem que estar já impregnado no DNA ali daquele processo, para a gente não se contaminar nesse momento. Você acabou de prestar assistência para um paciente contaminado, infectado, positivo ou suspeito, e aí você acaba que na hora de tirar, você se protegeu ali na hora de colocar, e na hora de tirar, você tira rápido e se contamina. Então, é o momento mais comum de contaminação. Então, como que a gente faz? Tem 2 momentos. Dentro do parto, a coisa mais contaminada que você tem é as suas mãos, que estão com a luva. Então, você vai tirar primeiro a luva e higienizar as mãos. Pode ser que tenha pia no quarto, pode ser que só tenha o álcool gel. Higieniza com a técnica correta, tira o avental de maneira a não espalhar aquele avental para todo o quarto. Então, a gente tira o avental e faz uma bolinha com o avental, deixa ele contido e joga no lixo lá dentro do quarto. Higieniza as mãos de novo, que o avental também está contaminado, e você sai do quarto, certo? Fora do quarto, como você pegou de novo na maçaneta, eu acabei de lavar a mão, só saí do quarto. Você pegou na maçaneta, que está contaminada, fechou a mão, a porta com a mão, a maçaneta, que é um lugar de alta contaminação, você vai lavar as mãos de novo, porque você vai colocar a mão no seu rosto, que é o lugar mais contaminado de todos. Então, você vai tirar o óculos ou o face shield, o protetor facial, e colocar na bandeja para desinfecção, né? Você vai desinfectar isso só depois que você terminar de se paramentar, para o próximo funcionário usar. Você vai higienizar as mãos de novo. E por quê? Porque você colocou a mão numa coisa contaminada, que é o óculos, que recebeu gotícula, recebeu vírus, e você vai colocar de novo a mão no seu rosto. Então, você vai lavar a mão de novo para tirar a máscara com cuidado, sem colocar a mão na parte contaminada. Lembrando que a máscara cirúrgica você vai jogar fora e pegar outra, e se você estiver usando a máscara N95, você vai acondicionar num guardanapo num envelope de papel, desculpa, num guardanapo, aquele envelope de papel, e higienizar as mãos de novo, tá? Quais são os momentos que eu uso a máscara N95, né? Então, toda vez que eu for fazer procedimentos que gerem esse aerossol, que é esse tipo de partícula que é muito pequeno e fica muito tempo pairando no ar, digamos assim. A gotícula é uma partícula pesada. Então, a gotícula, quando eu toso, quando eu espirro, etc., ela vai a, no máximo 1 metro e ela cai no chão. Ela fica na superfície. É por isso que é a precaução de contato, né? Do avental, da luva, porque você coloca a mão na superfície e coloca a mão no rosto. O aerosol não, ele fica na superfície, ele fica no ar, e aí você pode inalar isso por um período mais prolongado. Então, quando você vai fazer intubação orotraqueal, toda a equipe tem que estar de N95. Extubação, aspiração de vias aéreas abertas, que você pega um vácuo que está na parede, suga aquela secreção de dentro da traqueia do paciente. Todos os procedimentos de fisioterapia respiratória, aliás, os fisioterapeutas foram uma classe, não aqui, mas no mundo todo, que mais se contaminaram com Covid no trabalho, porque
elas trabalham muito tem muita exposição a essa questão de trabalhar, de desconectar, de aspirar e tal, em todas as extubações. Ressuscitação cardiopulmonar respiratória, então, na reanimação, se o paciente parar, também tem que estar todo mundo paramentado. Necrópsia e coleta de espécime clínico para diagnóstico etiológico. Essas são as principais situações que produzem aerossol. Todos os profissionais de saúde que prestem assistência direta ao paciente devem usar esses EPIs que eu falei, e mais, toda equipe de suporte que tenha contato menor de 2 metros com pacientes suspeitos ou confirmados. Eu não preciso necessariamente encostar, examinar o paciente. Eu posso estar na equipe de limpeza, equipe de nutrição, equipe de lavanderia, a equipe de coleta, a equipe do CME, que é o Central de Limpeza dos Materiais Estéreis. Então, o EPI, ele é amplo, né? Ele não é necessariamente utilizado para quem vai lá e examina o paciente, faz um procedimento, troca o paciente da banho, né? É para uma equipe mais ampla. E lembrar uma coisa que eu sempre falo, que a gente gosta sempre de falar, né? Todo mundo que trabalha com infecção hospitalar, as precauções padrão. Precaução padrão, ela pode ser usada dentro e fora do hospital. A precaução padrão assume que todas as pessoas estão potencialmente transmitindo alguma infecção. Então, dentro do hospital, isso é essencial. A pessoa pode ter uma doença transmitida pelo sangue que você não tem um diagnóstico, hepatite, HIV, outros tipos de doença, né? Então, não é porque você não sabe desse diagnóstico que ela não tenha, talvez ela seja colonizada por uma bactéria multiresistente, você não saiba disso, porque não foi feito ainda o diagnóstico disso, e talvez ela tenha COVID e esteja numa fase pré-sintomática ou assintomática, tanto internada como não internada, como as pessoas que você convive em casa, na rua, etc. Então, a precaução padrão, ela é essencial para que a gente evite. Se a gente tomar a precaução padrão como base, a gente consegue evitar a maioria das infecções hospitalares. Lembrar que em pacientes sem precaução, a limpeza e a desinfecção do ambiente são essenciais para diminuir a transmissão dessa infecção para os profissionais e entre equipe, né? Então, limpar, deixar o estetoscópio, o esfigmomanômetro, o termômetro, etc., tudo exclusivo com o paciente contaminado, senão você fica passando o esteto de um para o outro, você leva o vírus para essas pessoas. Fazer a limpeza e a desinfecção frequente nas superfícies, então, na copa, onde se come, isso não só no ambiente hospitalar, né, gente? Em qualquer lugar que a gente esteja trabalhando hoje em dia, chegar a fazer uma desinfecção com álcool ou com desinfetante qualquer, fazer a limpeza pelo menos 3 vezes por dia, lembrar da limpeza terminal nos locais hospitalares, onde se faz a lavagem de chão, parede e teto. O desinfetante hospitalar que a gente usa é o quaternário de amônia mais o biguanida, que é um desinfetante mais potente. Aí vamos falar um pouco de testagem, né? Que eu falei um pouco dos países, né? Coreia, principalmente Japão, fizeram muita testagem em assintomáticos para prevenir a transmissão. E aqui no Hospital das Clínicas, na Unicamp, a gente começou a estratégia de testagem em profissionais de saúde assintomáticos para tentar diminuir a transmissão tanto para o profissional como para pacientes que estavam internados por outros motivos e estavam sendo contaminados ou por familiares ou por profissionais ou pelos próprios pacientes do lado, né? Então, a estratégia dessa testagem em massa foi adotada nos profissionais de saúde do Hospital das Clínicas em fim de junho do ano passado, 23 de junho de 2020. E como que a gente fazia essa testagem? Como a gente faz até hoje? Assim que é identificado, que o Núcleo de Vigilância Epidemiológica identifica um exame positivo de um paciente ou de um profissional e uma exposição desprotegida de uma equipe, a gente faz uma busca de expostos dessa equipe. Então, toda a equipe, foi uma exposição que aconteceu na enfermaria da nefrologia. Toda essa equipe é investigada com o teste COVID entre o 5º e o 10º dia da exposição, né? Então, a gente fez isso para fazer um contact tracing, que é o nome chique
dessas buscas, né, que ficaram muito famosas no Japão, mas que nada mais é que a busca de contatos, né, desses casos positivos, para a gente tentar evitar a transmissão entre assintomáticos, tanto para pacientes como para profissionais. Então, até fim de março, que foi a última vez que a gente contabilizou, a gente ainda tem mais quase 2 meses, que a gente continuou até hoje, foram feitos 7.024 testes nesses 9 meses, sendo que dentre todos esses testados, assintomáticos, porque os sintomáticos são encaminhados para o SECOM, e o SECOM faz essa testagem e toda o encaminhamento e a orientação para os pacientes sintomáticos, que daí eles têm um COVID de uma identificação primeiro sindrômica, né, apresenta uma síndrome gripal, um sintoma inespecífico e tal, mas dentre os assintomáticos foram 128 COVIDs positivos entre profissionais. Então, foram 128 pessoas que foram tiradas do convívio hospitalar e isoladas em domicílio para evitar essa transmissão para outros pacientes que elas estariam cuidando, né, e para outros profissionais em momento de confraternização de comida, copa, passagem de plantão, etc. Então, essa foi essa nossa equipe de testagem, que hoje está, depois, né, na segunda onda, a testagem foi realocada para o LPC e para coleta. No começo, ela era realizada pela equipe do DENF, do Hospital das Clínicas, pela nossa equipe da CCIH e do Núcleo de Vigilância Epidemiológica, e por vários outros profissionais voluntários, principalmente da Odonto, que fizeram a testagem em si, né, a coleta dos suaves. E a gente chamou, só para definir, né, o que a gente chamou de contato, segundo a Anvisa, é todo mundo que ficou menos de 1 metro de distância de um caso confirmado, né? Então, todo profissional que tivesse ficado sem os EPIs adequados, né, ou, teve uma intubação na minha enfermaria, e eu não sabia que esse paciente era COVID, porque ele não tinha sintomas respiratórios, depois a gente descobriu que era, então eu não usei o que eu precisava usar, os EPIs adequados, etc., esse profissional era testado, né, e toda a equipe que se expôs, desde que fosse no período de transmissibilidade. O que a gente chama do período de transmissibilidade? O contato que ocorre 48 horas antes ou até 10 dias depois do início dos sintomas, né, porque a gente começa a transmitir 2 dias antes do início dos sintomas, e se assintomáticos, a gente conta a partir do PCR positivo 10 dias de transmissão. Então, é isso que a gente definiu como exposição desprotegida para fazer o contact tracing. O impacto da estratégia, a gente tem aqui só até agosto, né, que foi o pico da primeira onda no nosso hospital. Então, a gente começou aqui, gente, em azul, são os pacientes internados por COVID da comunidade. Então, as pessoas que chegavam no pronto-socorro com quadro de síndrome respiratória grave, tinham se infectado em casa e vinham se internar nos hospitais clínicas da Unicamp. Então, esses são os azuizinhos que se mantiveram aqui, mais ou menos estáveis até o fim de julho. Os laranjas são os pacientes que se infectaram aqui dentro do hospital, ou seja, internaram por causa de um infarto, lá na cardiologia, e aí começaram com sintomas respiratórios e descobrimos que eles eram positivos. Ou um paciente na hematologia, ou um paciente, né, que se infectou aqui dentro. Então, a gente teve aqui, em junho, um número importante desses pacientes, e aí depois, e em cinza, os profissionais. Então, os profissionais se infectavam com esses pacientes, e os pacientes se infectavam com esses profissionais. Depois dessa testagem, dessa estratégia de testagem, a gente sumiram esses profissionais positivos, praticamente, e os pacientes diminuíram muito, no que a gente teve em agosto aqui, mais alguns positivos. Então, a gente considera que o impacto da estratégia de testagem, até hoje a gente vê, né, que a gente não tem grandes surtos ou grandes aglomerados de profissionais positivos, apesar de ocorrer a transmissão intra-hospitalar, essas pessoas estão trabalhando, não estão em distanciamento social absoluto, e também estão na comunidade, convivendo com os seus familiares, que também podem ter
algum contato desprotegido. Mas diminuiu muito a ocorrência de surto intra-hospitalar depois dessa estratégia, que inclusive foi iniciada pela professora Maria Luísa. Ela estruturou toda a equipe de testagem e toda ela fez todo o direcionamento de quem seriam testados, quais seriam os tipos de contato que a gente definiria como contato de risco. E além desses profissionais, a gente também testa todos os pacientes internados, independente deles terem sintoma respiratório ou não, para tentar cercar esse risco de um lado e do outro. Aqui mostrando para vocês, na intranet, tem esses vídeos que mostram, que foram utilizados nos treinamentos que a gente fez para todos os profissionais, que mostram a paramentação e desparamentação, como higienizar o face shield, o óculos, como guardar a máscara, que foi feito principalmente pela enfermeira Mariana, da Educação Continuada, então esses links estão no YouTube e também na intranet. E aí, passando um pouco, pegando o link com a questão da testagem, como que a gente investiga Covid, Então, tem esses montes de teste que a gente fica em dúvida, do que significa um, o que significa outro. Então, o RT-PCR, que é esse que a gente está mais acostumado, é esse que a gente tem aqui no Hospital das Clínicas da Unicamp, que é esse que a gente usa para fazer o diagnóstico, a gente chama de padrão ouro. Então, ele detecta o RNA do SARS-CoV-2 na nossa nasofaringe. Quem já fez o exame sabe como é muito agradável aquele cotonete que vai até a retrofaringe, nasofaringe, Então, dá uma sensação muito ruim, mas é que ele precisa pegar células epiteliais, Então, não adianta só pegar uma secreção, precisa ter célula, porque o vírus está na célula, Então, o melhor momento de coletar é entre o 3º e o 7º dia do início dos sintomas, E ele é o padrão ouro. A gente tem também os testes sorológicos. Testes sorológicos a gente faz ou o teste rápido, que é aquele que a gente faz do dedinho e coloca na fitinha, como parecido com o teste de gravidez, que falam se você tem ou não o anticorpo, ou então você manda para o laboratório e ele faz uma análise mais aprimorada, mais sofisticada em relação à presença ou não desse anticorpo. Então, mas é importante avaliar que os testes sorológicos detectam anticorpos produzidos contra SARS-CoV-2. Então, é mais tardio. A gente não consegue definir com o teste sorológico se o paciente tem ou não a doença. A gente consegue definir se ele teve ou não a doença. Então, eles não são bons para diagnóstico da doença aguda. Mas e o IgM não é mais precoce? A gente percebeu, com o passar dos meses, que não. Que o IgM e o IgG vêm muito próximos e que o IgM é muito inespecífico. Ou seja, ele cruza com vários outros IgMs que a gente tem circulando no corpo e positiva o exame, mesmo sem ser Covid. E a gente tem também o teste rápido de antígeno, Então, o teste rápido de antígeno, ele identifica, igual o PCR, o indivíduo, o RT-PCR, o indivíduo infectado no momento do exame. Então, ele é um teste mais barato, mais acessível, não precisa ir para o laboratório, mas ele é um pouco menos sensível, ou seja, ele não serve para descartar a doença, ele serve para confirmar. Se ele tiver positivo, ótimo, o paciente tem Covid, está confirmado. Se vier negativo, eu não consigo descartar. E a OPAS e a OMS não indicam esse teste para triagem em assintomáticos, que é o que a gente faz com o RT-PCR. É um teste molecular, é um teste mais que a gente amplifica exatamente a proteína S, etc., do SARS-CoV-2. Aqui é um gráfico para mostrar o tempo, Então, começa a subir, deixa eu ver se eu consigo. Começam a subir os anticorpos aqui, a partir do 10º dia. Então, aqui, ou o paciente, se ele ficou grave, ou ele já está na UTI, ou então ele já sarou, Já está melhorando. Então, o PCR, sim, e o teste de antígeno podem ser feitos aqui nos primeiros dias de sintoma. E quanto tempo eu preciso ficar afastado em isolamento social
né? Esse também é uma plaquinha, é um infográfico da Anvisa. Então, eu tenho critérios baseados em gravidade do paciente e presença de doença imunossupressora. Então, o paciente assintomático ou com sintomas leves e que não tenha nenhuma doença imunossupressora, em 10 dias ele não está mais transmitindo o vírus. Então, ele pode voltar ao convívio social. O paciente que teve um caso moderado ou grave, ou seja, que precisou de oxigênio, que precisou internar, que precisou usar máscara, etc., ele precisa ficar 20 dias em isolamento, porque, ou se ele tiver alguma doença imunossupressora, porque ele tem a capacidade de eliminar esse vírus por mais tempo, né? Então, na verdade, a gente não sabe direito quanto tempo esse paciente mais grave elimina esse vírus. A gente sabe que é entre 10 e 15 dias, então colocou 20 dias para ficar mais seguro o tempo de isolamento. E o que é chamado de imunossupressão grave nessa situação, né? Então, não é qualquer doença. Então, o paciente tem que estar em quimioterapia, pode ter, ou tem infecção por HIV com contagem de CD4 abaixo de 200, alguma imunodeficiência primária ou uso de corticoide por mais de 40 dias acima da dose de 20 miligramas de prednisona, que não é uma dose alta. Bom, estou me encaminhando para o final, prometo, e eu vou falar, então, só dando uma passagem geral nas vacinas, tá? Então, as vacinas, elas têm tipos diferentes que funcionam de diferentes caminhos para a imunidade, mas todos os tipos produzem linfócito T de memória e linfócito B, que vão lembrar, essas células vão ficar ali guardadinhas e vão lembrar como combater o vírus se a gente entrar em contato com ele no futuro, certo? Isso é o princípio de vacinas em geral. Usualmente, as vacinas levam semanas para que esse anticorpo seja produzido. Então, é possível que a pessoa se vacine, né, e contraia o vírus nesse período de incubação, digamos assim, desses anticorpos, tá? Então, quais os tipos de vacina que a gente tem hoje? Então, a gente tem, basicamente, todos esses 6 tipos, mas eu vou falar os principais que estão em uso, né? Então, a gente tem as vacinas chamadas genéticas, as vacinas do vetor viral, que também essas 2 vacinas são uma novidade que a Covid nos trouxe, e a nossa conhecida vírus vivo inativado, inativado, né? A gente tem também aqui vírus vivo, mas a Covid não tem nenhuma em uso. Então, vírus morto, vírus inativado. Então, as vacinas genéticas, a gente tem a vacina da Moderna e a vacina da Pfizer/BioNTech. Como é que é essa vacina? É um RNA mensageiro, ou seja, a vacina contém o material do SARS-CoV-2, que é o RNA mensageiro, que dá instruções em como produzir a proteína S. Lembra da Spike lá do comecinho? Então, ela ensina, né, a célula a produzir a proteína S. Então, ela vai produzir essa proteína S, né, a célula que for em que esse material genético entrar, ela vai produzir essa proteína S, que vão responder como um linfócito T e linfócito B de memória contra a proteína S, né? Então, esse é o tipo dessas 2 vacinas. A Coronavac do Butantan, ela é feita com o vírus inativado. Ele é cultivado e multiplicado numa cultura de células e depois ele é inativado por meio do calor ou algum produto químico. Ou seja, o corpo que recebe a vacina começa a gerar os anticorpos necessários no combate da doença. A vetor viral é o que a gente chama do cavalo de Troia, né? Então, o que acontece? A Sputnik, a Janssen, que é da Johnson & Johnson, e a Oxford AstraZeneca/Fiocruz, as 3 utilizam um adenovírus, cada uma usa um tipo de adenovírus próprio,
é um adenovírus modificado por engenharia genética, que é um adenovírus que, teoricamente, ele não replica, ele não infecta células humanas. Então, esse adenovírus modificado é inoculado com material genético do SARS-CoV-2 com instruções para a produção de quem? Da proteína S do coronavírus. E aí, nossas células fagocitam esse adenovírus, né? Esse adenovírus entra na nossa célula e o RNA mensageiro vai lá e produz esses anticorpos da linfócito B e T de memória contra a proteína S, tá? A gente tem aqui essas são as principais, tá bom? A gente tem, então, o impacto da vacinação no país que mais vacinou a população, né, proporcionalmente no mundo, que é Israel. Então, a gente tem mais de 70% da população vacinada, sendo que a gente vê um impacto da vacinação importante aqui, né? Deixa eu achar meu banho. Então, aqui a gente vê que como é que estava a curva entre os 60 anos ou mais, que foram os primeiros vacinados, né? Que aqui começaram a vacinar em dezembro e a segunda dose aqui em janeiro, e a inflexão da curva dessa população, né? Então, aqui, que está em cinza, né, que difere a curva dos 60 a mais e dos 59 menos, é o efeito da vacina. Né? Então, foi o primeiro estudo que mostrou o impacto, mas a gente já tem outros vários, aqui esse é o mais emblemático para ser o primeiro. Como está a cobertura vacinal do mundo? De novo, esse site, Our World in Data, é muito legal, vejam a cobertura vacinal em relação à porcentagem de população vacinada. A gente tem lá para cima Israel, que não está nesse gráfico, mas 50% da população da Inglaterra, né, do Reino Unido, Chile, Estados Unidos ali junto, acima de 45%, Uruguai, Portugal, e a gente, no Brasil, a gente tem menos de 20% da população com a segunda dose, né, e menos de 10%, com a primeira dose, a gente tem mais ou menos 18%, 19%, e com as duas doses, que é o que a gente considera cobertura vacinal, tem menos de 10%. Vamos falar rapidinho, então, das novas variantes. Então, a gente tem o SARS-CoV-2, é um vírus que tem a tendência de se transformar constantemente por meio de mutações. Isso não é uma característica só do SARS-CoV-2. Todos os vírus têm essa característica em comum, mas o SARS-CoV-2 é em especial. E mutações são eventos naturais e esperados dentro da evolução de um vírus, que acontece muito, né? Mas a grande maioria das mutações que ocorrem, elas não têm impacto na disseminação do vírus. Elas são mutações inúteis, entre aspas, que não mudam o jeito do vírus se comportar. Algumas mutações ou combinação de mutações podem fornecer ao vírus alguma vantagem seletiva, né? Então, ele começa a tomar espaço das outras linhagens anteriores, por ter maior transmissibilidade ou por ter a capacidade de evitar uma resposta imune no hospedeiro. Recente surgimento de variantes com múltiplas mutações, principalmente quando englobam a proteína spike, que é o objetivo da vacina e dos nossos testes, né, aumentam a preocupação sobre a evolução de ter um novo fenótipo de infecção e tal. Bom, aqui a gente tem esses dados da Promed, que é a nossa variante P1, né, que vocês já devem ter ouvido várias vezes, inclusive, que em janeiro a gente foi notificado pelo Japão, né, então o Japão foi lá e avisou, a gente tem aqui 2 japoneses que vieram de Manaus, que vieram infectados, que a gente fez o sequenciamento e é uma nova variante aí de vocês. Então, a gente foi avisado por eles que a gente tinha essa nova variante. Isso é uma coisa que é ruim para o nosso país, porque não conseguimos fazer
a vigilância genômica para nós mesmos identificarmos uma nova variante, fomos avisados para o Japão, mas era isso mesmo, foi responsável pela segunda onda em Manaus. Essa variante P1 tem 17 mutações, incluindo 3 na ligação da proteína S. Esse mapeamento que a Fiocruz fez com 1.000 amostras de vários estados brasileiros, mostra que a P1 era responsável por 30% em Manaus, 40% em Alagoas, 70% né, dos Covids do Ceará, 50% de Pernambuco, enfim, e você tem mais de 70% na Amazônia. Enfim, entrou no nosso país com a mudança mesmo de fenótipo, fez essa mudança de fenótipo do nosso genômico, né, do nosso coronavírus. Foi feito com esse PCR multiplex, que já serve para identificar as diferentes variantes que estão circulando. E no mundo, a nossa variante P1 também já está bem disseminada, né, tem aqui nos Estados Unidos, na Ásia, em vários países na Europa, na Austrália, etc. E aí, só para terminar, a gente tem o bicho-papão da reinfecção, né, que, pelo Ministério da Saúde, ela é definida como 2 quadros de infecção por Covid-19 comprovadas com PCR, podem ser sintomáticas ou assintomáticas, né, com intervalo de 90 dias entre elas. Essa é a definição oficial, tanto do CDC, quanto da OMS, quanto do Ministério da Saúde. A gente ainda não sabe se essa definição ela realmente é real, né? Porque a gente tem a impressão que 90 dias é tempo demais, mas isso a gente não consegue, a gente só consegue fazer palpites, né? A gente ainda não tem isso definido. E por que será que elas acontecem, essas infecções? Será que essa imunidade protetora da infecção, né, da primeira infecção, da infecção do vírus selvagem, é limitada e transitória? Será que a imunidade da infecção que não é boa? Ou existe uma capacidade do vírus driblar as respostas imunes anteriores? Ou existe realmente a influência dessas novas variantes? Então, a gente acha que talvez todas as anteriores, né? A gente não tem certeza. E agora, realmente finalizando, a gente vive uma infodemia, que é chamado o novo termo, né? Que é uma pandemia de fake news. Então, a gente vem ouvindo absurdos e passa boa parte do nosso tempo como infectologista, acho que todos os profissionais de saúde, desmentindo fake news absurdas. Então, Bill Gates falou que a vacina vai alterar o DNA, então ele não falou, e a vacina não vai alterar o DNA, ela não tem essa capacidade, né, um RNA mensageiro, que não consegue acoplar no seu DNA. Aí, chip, vai colocar um chip, a vacina vai colocar um chip, é mentira, não vai colocar chip nenhum para te monitorizar. O termômetro infravermelho causa danos ao cérebro. A máscara abaixa a imunidade, potencializa a proliferação de bactérias. Muitas fake news de que a máscara diminui a oxigenação cerebral, fazem edema cerebral, fake, né? É fake as fotos que mostram um caixão enterrado vazio para inflar dados de mortos, né? E, infelizmente, é verdadeiro que a venda de remédios do kit Covid dispara para mais de 900%. Então, a fake news e a infodemia se espalham como um vírus. E assim como a desinformação, se for ela mata, né? Ela pode matar. E se for uma informação quente, do tipo, a nova variante causa, sei lá, infarto agudo do miocárdio, ou a vacina pode fazer, sei lá, monitoramento de pessoas pela China. Esse tipo de notícia impactante, ela se espalha mais rápido ainda, até quando ela parece meio verdadeira, quando tem um disparador parecido com um órgão oficial ou com um meio de imprensa oficial, né? E ela pode ser mortal, ela pode fazer com que as pessoas não se vacinem, que as pessoas não se protejam, né?
E se a gente tem o mínimo de consciência, calma e racionalidade em relação a essas vacinas, a gente pode servir como pontos de stopping, né, dessa informação. Do mesmo jeito que de transmissão do vírus, eu não vou nessa festa de aniversário porque a gente está em pandemia, né, e você pode ser o ponto que não disparou a infecção para outras 10 pessoas, a mesma coisa com a pandemia. Então, checar, essa pessoa aqui que interrompeu metade da cadeia aqui que eu estou mostrando, ela pensou 2 vezes antes de mandar um rumor que ela recebeu. Fiquei sabendo, estão falando, tal. Essa outra pessoa foi checar a informação recebida em órgãos oficiais. Essa daqui obteve informações em fontes confiáveis, né, em órgãos oficiais. Essa aqui perguntou como você sabe que isso é verdade e não espalhou. Eu sei que é difícil diferenciar isso quando órgãos oficiais, né, acabam disseminando informações falsas, que é o que a gente está vivendo no Brasil. Mas a gente não tem só o Brasil como oficial, a gente tem o OMS, a gente tem o CDC, a gente tem os ministérios de todos os países para a gente se basear, a imprensa internacional, a nossa imprensa, etc. Então, era isso que eu ia falar para vocês. Obrigada.